Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente mergulha hoje em um tema super interessante: educação e tecnologia no Brasil. Recebemos um material riquíssimo com vários artigos acadêmicos e pesquisas e estamos prontos para desvendar tudo isso para vocês. É isso aí. Vamos explorar como a tecnologia. Em especial um software chamado Luz do Saber. Isso, luz do Saber. Está impactando a inclusão de alunos com deficiência intelectual nas salas de aula brasileiras. Imagino que vocês estejam curiosos para saber como o Brasil está lidando com esse desafio, né? Então preparem-se para uma viagem fascinante pelo mundo da educação inclusiva e da tecnologia. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nesses estudos foi a ênfase na colaboração. Professores, especialistas e familiares trabalhando juntos para encontrar soluções e estratégias para que a inclusão realmente aconteça. Verdade. E por falar em colaboração. Um estudo de 2018 realizado no Ceará analisou a prática do professor do atendimento educacional, especializado AIE, junto a alunos com deficiência intelectual. O que eles descobriram. Bom, a pesquisa revelou que muitas vezes a prática do professor do AI ainda se baseia em um modelo tradicional, que não considera as potencialidades e necessidades específicas de cada aluno. É uma pena que isso ainda aconteça. Mas pelo menos essa pesquisa serve como um alerta certo. O que mais a pesquisa destaca? A pesquisa também apontou os desafios enfrentados no dia a dia, como a necessidade de formação continuada para os professores, a falta de conhecimento da legislação sobre inclusão e até mesmo a falta de comprometimento das famílias com a presença dos alunos nos atendimentos do AI. Pelo visto, o caminho para a inclusão não é fácil. Mas e o Luz do Saber? Onde ele entra nessa história? Aí que a coisa fica interessante. A pesquisa acompanhou a implementação do Luz do Saber nas salas de recursos multifuncionais. E percebeu que os professores que participaram do estudo começaram a usar formas de mediação mais eficazes. Que tipo de formas de mediação pode nos dar alguns exemplos? Claro, eles passaram a dar mais atenção ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, a oferecer feedbacks mais específicos, a incentivar a autonomia dos estudantes, a usar recursos visuais e jogos. E tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da escrita dos alunos com deficiência intelectual. É incrível como a tecnologia pode abrir caminhos para a inclusão, mas essa pesquisa se aprofundou em como o Luz do Cyber ajuda no desenvolvimento da leitura também. Nesse estudo, o foco principal foi na escrita. Mas uma outra pesquisa de 2022 investigou justamente isso. Eles avaliaram como o software impacta a formação leitora de crianças com deficiência intelectual. E o que eles descobriram? Quais foram os resultados? O estudo realizado em Fortaleza com 2 crianças revelou que, mesmo com níveis de complexidade diferentes, ambas se beneficiaram do uso do software. A Lara, por exemplo, demonstrou maior autonomia e usou uma variedade de recursos de leitura durante as atividades. E o Daniel, outra criança que participou do estudo. O Daniel também evoluiu, mas de uma forma um pouco diferente. Ele se apoiou mais na mediação da professora e demonstrou maior dificuldade em alcançar a leitura convencional, aquela com compreensão do texto. Entendi. Então, mesmo com as diferenças individuais, o software tem potencial para ajudar no desenvolvimento da leitura de crianças com deficiência intelectual, certo? Exatamente. O estudo vai além e propõe uma análise bem interessante sobre o papel do letramento digital na formação leitora. Letramento digital. O que seria isso? E como ele se conecta com a leitura? Eles explicam que o letramento digital é muito mais do que saber mexer no computador. É sobre dominar as habilidades e técnicas necessárias para interagir de forma crítica e significativa com as diversas informações e plataformas do mundo digital. Faz sentido. Mas como isso ajuda na leitura especificamente? A pesquisa argumenta que, ao navegar em ambientes digitais, as crianças desenvolvem habilidades importantes para a compreensão de textos, como localizar informações específicas, interpretar imagens e sons, e até mesmo construir sentido a partir de hipertextos. Nossa, então os benefícios vão muito além do que a gente imagina. E não para por aí. A pesquisa também destaca o poder dos jogos digitais na alfabetização. Esses jogos, quando bem elaborados, podem ser ferramentas poderosas para o desenvolvimento da consciência fonológica. Consciência fonológica. Poderia explicar melhor esse conceito. Claro! Consciência fonológica é a capacidade de perceber e manipular os sons da fala. É saber que as palavras são formadas por sílabas, que as sílabas são formadas por fonemas, e por aí vai. E essa habilidade é fundamental para a alfabetização. Interessante. E como esses jogos digitais trabalham essa consciência fonológica? Você tem alguns exemplos? Tem vários jogos bacanas. Por exemplo, tem jogos que trabalham o reconhecimento de rimas, a identificação de sílabas e fonemas, a formação de palavras. Tudo isso de uma forma lúdica e interativa, o que torna a aprendizagem muito mais prazerosa para as crianças. E essa pesquisa de 2022 também avaliou alguns jogos, não é? O que eles descobriram? Sim, eles desenvolveram um instrumento para avaliar jogos digitais, com foco na alfabetização e na consciência fonológica. E com base nesse instrumento, analisaram 40 jogos. Para facilitar o acesso de professores e alunos,
Um dos critérios era que os jogos estivessem disponíveis gratuitamente em português. Que legal essa iniciativa. E os jogos analisados eram bons. Os resultados foram bem interessantes. A maioria dos jogos se concentrava no nível da palavra, ou seja, no reconhecimento de palavras inteiras. Poucos jogos exploravam as habilidades de nível silábico e fonêmico, que são essenciais para o desenvolvimento da consciência fonológica. Então ainda falta uma oferta maior de jogos que explorem a fundo essa consciência fonológica, certo? Sim, com certeza. Mas mesmo com essa limitação, a pesquisa destacou o potencial dos jogos digitais como ferramentas complementares no processo de alfabetização. Esses jogos também podem ser usados para ajudar na inclusão de alunos com deficiência intelectual. Com certeza. A pesquisa de 2022 aponta que os jogos podem ser adaptados às necessidades de cada aluno, criando um ambiente de aprendizagem mais individualizado e estimulante. Isso é bacana. Essa ideia de adaptar os jogos às necessidades dos alunos com deficiência também aparece em outros estudos, né? Sim. No livro Atendimento Educacional Especializado, Aprendizagem, Saúde e Inclusão, tem um trecho bem interessante que fala sobre a importância de usar a teoria de Piaget como base para a criação de materiais e atividades adaptadas. A ideia é que, ao escrever, a criança coloca em prática suas concepções sobre a escrita e busca soluções para os desafios de registrar graficamente as palavras. Faz sentido. Oferecer ferramentas e estratégias que ajudem a criança a construir seu próprio conhecimento. E por falar em ferramentas, me conta mais sobre esse software Luz do Saber. Como ele funciona na prática, que tipo de atividades ele oferece? Ele é dividido em módulos. Tem o módulo Ler, que foca no desenvolvimento da leitura, e o módulo Escrever, que, como o nome já diz, trabalha a escrita. Dentro de cada módulo tem uma série de atividades organizadas por temas. Legal. Pode dar alguns exemplos de atividades. Claro, por exemplo, tem a aula amarelinha, que usa a brincadeira como tema para trabalhar a leitura e a escrita. A aula papagaio explora as características do animal para ensinar sobre rimas e sílabas. E tem muito mais. Parece bem completo. O software oferece algum tipo de suporte para os professores, tipo dicas de como usar atividades, como adaptar para diferentes alunos. Sim, o software vem com um guia para os professores com orientações sobre como usar as atividades, como avaliar o progresso dos alunos e como personalizar as aulas de acordo com as necessidades de cada um. Maravilha. E essas pesquisas que a gente está discutindo, elas mencionam algo sobre a importância da formação dos professores para o uso de tecnologias na educação. Com certeza. Tanto a pesquisa de 2018 quanto a de 2022 batem forte na tecla da formação continuada para os professores. Afinal, não basta ter a tecnologia disponível, é preciso saber usá-la de forma pedagógica, integrando ao currículo e às necessidades dos alunos. Verdade. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisa estar nas mãos de quem sabe conduzi-la. E mudando um pouco de assunto, você acha que essas pesquisas que focam na realidade brasileira têm algo a nos ensinar? Com certeza. O Brasil, assim como muitos outros países em desenvolvimento, enfrenta o desafio de oferecer uma educação de qualidade para todos, incluindo aqueles com deficiência. Estudar as experiências e soluções encontradas por lá nos ajuda a refletir sobre nossas próprias práticas, a identificar pontos em comum e a buscar inspiração para criarmos soluções mais eficazes em nossos contextos. É verdade. A troca de experiências e conhecimentos é fundamental para que a gente possa avançar na construção de uma educação mais justa e inclusiva para todos, em qualquer lugar do mundo. E por falar em troca de experiências, um ponto que me chamou a atenção em um dos artigos foi a importância da colaboração entre professores especialistas, familiares e gestores. Eles destacam que a inclusão não é uma tarefa individual, mas sim um esforço coletivo que requer diálogo, planejamento e comprometimento de todos. Concordo plenamente. A inclusão se faz a muitas mãos e cabeças. E antes de a gente encerrar essa primeira parte do nosso mergulho, eu queria te perguntar, você acha que o software Luz do Saber, com todas as suas potencialidades, poderia ser usado em outros contextos? Tipo com alunos, com outras deficiências ou até mesmo com alunos sem deficiência? Sem dúvida. O software foi desenvolvido com foco na deficiência intelectual. Mas muitas das atividades e recursos que ele oferece podem ser adaptadas para outros contextos. Por exemplo, as atividades de consciência fonológica podem beneficiar qualquer criança em processo de alfabetização, independentemente de ter ou não uma deficiência. E com um pouco de criatividade, é possível usar os jogos, as imagens e os recursos do software para trabalhar diversos conteúdos e habilidades. Que show! E aí fica a dica para os professores e educadores. Explorem as possibilidades da tecnologia, adaptem, reinventem, criem. Afinal, o importante é garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e que sejam protagonistas da sua própria aprendizagem. É isso aí.
E por falar em protagonismo, uma coisa que achei bastante interessante em algumas das pesquisas que lemos foi a ênfase na importância de se considerar as experiências e os saberes dos próprios alunos com deficiência intelectual. Eles não são meros receptores de informação, mas sim sujeitos ativos no processo de aprendizagem, com suas próprias percepções, curiosidades e formas de interagir com o mundo. Concordo. E a gente vê que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma grande aliada nesse processo de empoderamento, dando voz e visibilidade às diferentes formas de aprender e de se expressar. Exatamente. E por falar em se expressar, lembrei de um trecho do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil, que fala sobre a importância da pesquisa qualitativa para compreender as subjetividades, as vivências e as significações que os indivíduos atribuem à realidade. E nesse sentido, acho que as pesquisas que estamos discutindo hoje nos oferecem um olhar valioso sobre a realidade da educação inclusiva no Brasil, para além dos números e estatísticas. É verdade. A pesquisa qualitativa nos permite mergulhar nas histórias, nas emoções e nas perspectivas daqueles que vivenciam a educação inclusiva no dia a dia. E isso é fundamental para que a gente possa construir soluções mais humanas e eficazes. E para finalizar essa primeira parte do nosso papo, queria destacar uma frase do livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, também do Antônio Carlos Gil, que diz: a matemática não tem o mesmo método da física e que esta não tem o mesmo método da astronomia. E com relação às ciências sociais, ele afirma que dispõe de grande variedade de métodos. E ele tem toda a razão. A diversidade de métodos e abordagens nas ciências sociais é enorme, e isso é uma riqueza. Cada método nos oferece uma lente diferente para compreender a complexidade do mundo social. E na educação, essa diversidade é ainda mais importante, já que lidamos com a complexidade humana em sua plenitude. Com certeza. A educação é um campo fértil para pesquisa e inovação e precisamos estar abertos a explorar diferentes caminhos e perspectivas. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho sobre educação e tecnologia no Brasil. Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou como um software chamado Luz do Saber está sendo usado para auxiliar na inclusão de alunos com deficiência intelectual. Vimos como ele contribui para o desenvolvimento da leitura e da escrita, e como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para uma educação mais inclusiva. Exatamente. Agora vamos aprofundar um pouco mais essa conversa, trazendo novas perspectivas e desafios. Uma coisa que me deixou pensando é, será que a gente não está correndo o risco de focar demais na tecnologia e esquecer do elemento humano na educação? Essa é uma preocupação válida. É importante lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, um meio, e não um fim em si mesma. O papel do professor, com a sua sensibilidade, criatividade e capacidade de interação humana, continua sendo fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Concordo plenamente. A tecnologia pode ampliar as possibilidades, mas não substitui a presença humana. O olhar atento, a escuta sensível, a troca afetiva. E isso vale para todos os alunos, mas especialmente para aqueles com deficiência, que precisam de um suporte mais individualizado e humanizado. E por falar em suporte individualizado, lembrei de um trecho do livro Atendimento Educacional, Especializado, Contribuições para a Prática Pedagógica, que fala sobre a importância de o professor conhecer o desenvolvimento típico da criança, avaliar seus limites e possibilidades e levar em conta sua história de vida e subjetividade. Faz todo sentido. Cada aluno é único e precisa ser enxergado em sua integralidade. E nesse sentido, a tecnologia pode ser uma aliada para criar ambientes de aprendizagem mais flexíveis e personalizados, que atendam às necessidades de cada um. Com certeza. Para que isso aconteça, é fundamental que os professores tenham acesso à formação adequada para o uso das tecnologias na educação. E não se trata apenas de saber operar os equipamentos ou softwares, mas de compreender as possibilidades pedagógicas que eles oferecem e de saber integrá-los ao currículo de forma criativa e significativa. E além da formação dos professores, a gente precisa pensar também na acessibilidade dessas tecnologias, para que todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, possam utilizá-las de forma autônoma e participativa. Sim. A acessibilidade é um aspecto fundamental para garantir a inclusão digital e a participação de todos na sociedade da informação. As tecnologias devem ser desenvolvidas e implementadas de forma a considerar as diversas necessidades dos usuários. Falando em desenvolvimento de tecnologias, em uma das pesquisas que lemos, eles identificaram uma certa escassez de jogos digitais que explorem a fundo a consciência fonológica. Você acha que esse é um campo com potencial para ser mais explorado? Com certeza. A consciência fonológica é uma habilidade fundamental para a alfabetização. E os jogos digitais têm um grande potencial para tornar o aprendizado mais lúdico e engajador. Investir no desenvolvimento de jogos que trabalhem essa habilidade de forma criativa e eficaz pode trazer grandes benefícios para a educação. Esses jogos podem ser usados também em contextos de educação não formal, né? Como em bibliotecas, museus... E até mesmo em casa. Exatamente. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. E é importante que a gente saiba aproveitar suas potencialidades para promover o desenvolvimento e a aprendizagem, de forma ampla e democrática. E para além do desenvolvimento de novas tecnologias, também é importante investir na capacitação de professores e educadores.
para que eles possam usar as tecnologias já existentes de forma crítica e criativa. Afinal, não adianta ter as melhores ferramentas se não soubermos como utilizá-las a favor da educação. Concordo plenamente. A formação continuada dos professores é essencial para que eles possam se apropriar das tecnologias e integrá-las à sua prática pedagógica. A gente pode aprender muito com as experiências que estão sendo desenvolvidas no Brasil, como o uso do software do Sapper, que mostra o potencial da tecnologia para promover a inclusão e a aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. O Brasil tem se destacado na busca por soluções inovadoras para os desafios da educação. E para finalizar essa segunda parte do nosso papo, eu queria deixar uma provocação. Como a gente pode usar a tecnologia para promover uma educação mais justa, equitativa e inclusiva para todos? Essa é uma pergunta fundamental. Para respondê-la, acho que a gente precisa pensar em alguns aspectos importantes. Primeiro, garantir o acesso à tecnologia para todos, independentemente da sua condição socioeconômica, localização geográfica ou deficiência. Segundo, investir na formação de professores e educadores, para que eles possam usar a tecnologia de forma pedagógica e significativa. Terceiro, desenvolver conteúdos e recursos digitais que sejam acessíveis, relevantes e engajadores para todos os alunos. E, por fim, criar uma cultura escolar que valorize a diversidade, a criatividade e a colaboração, em que a tecnologia seja uma ferramenta para empoderar os alunos e ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial. Que reflexões importantes. E com isso encerramos a segunda parte do nosso mergulho. Na próxima e última parte, vamos trazer mais insights e provocações sobre o papel da tecnologia na construção de uma educação mais justa e inclusiva para todos. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em educação e tecnologia no Brasil. Isso aí. Chegamos na reta final da nossa conversa. Hoje vamos destacar os principais insights e deixar algumas provocações para vocês continuarem refletindo sobre o papel da tecnologia na construção de uma educação mais inclusiva. Nas partes anteriores, a gente falou bastante sobre a importância da formação continuada dos professores para o uso pedagógico das tecnologias. O que me chamou a atenção nos estudos é que muitas vezes a tecnologia chega na escola, mas os professores não se sentem preparados para usar tudo de forma eficaz. E essa falta de preparo pode gerar frustração tanto para os professores quanto para os alunos. A tecnologia tem um potencial enorme para transformar a educação, mas os professores precisam ter conhecimento, habilidades e confiança para usar tudo a seu favor. Exato. Não se trata apenas de aprender a ligar o computador ou usar um software específico. Os professores precisam entender as possibilidades pedagógicas da tecnologia, saber como integrá-la ao currículo, planejar atividades engajadoras, avaliar o aprendizado dos alunos e, principalmente, estarem abertos a experimentar, errar, aprender e se reinventar constantemente. A tecnologia está sempre evoluindo e a educação precisa acompanhar esse ritmo. É fundamental investir em formação inicial e continuada para que os professores se mantenham atualizados e consigam usar a tecnologia da melhor forma para a aprendizagem dos alunos. E não podemos esquecer da infraestrutura das escolas, né? De nada adianta ter professores capacitados se as escolas não tiverem computadores, internet, softwares e outros recursos tecnológicos disponíveis para os alunos e para a comunidade escolar. Verdade. É preciso investir em infraestrutura tecnológica nas escolas. Isso inclui não só os equipamentos e softwares, mas também a manutenção, o suporte técnico, a conectividade e a segurança digital. Para garantir que esses investimentos sejam bem feitos e que a tecnologia seja realmente usada para melhorar a educação, é essencial ter um planejamento estratégico com a participação de toda a comunidade escolar, definindo metas, ações, prazos e formas de acompanhamento e avaliação. Concordo. A tecnologia não é mágica e não vai resolver todos os problemas da educação sozinha. É preciso ter planejamento, organização, investimento, formação, acompanhamento e uma visão de longo prazo para que a tecnologia realmente faça a diferença. Para finalizar, queria voltar à pergunta que fizemos na parte anterior. Como podemos usar a tecnologia para promover uma educação mais justa, equitativa e inclusiva para todos? Ao longo da nossa conversa, fomos construindo algumas respostas, mas gostaria de ouvir suas considerações finais. Acredito que tecnologia tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, e isso se reflete na educação. Ao democratizar o acesso à informação, ao conhecimento e à cultura, a tecnologia pode romper barreiras geográficas, socioeconômicas e culturais, criando oportunidades para aqueles que historicamente foram excluídos. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão social e digital, permitindo que todos tenham acesso aos mesmos recursos e oportunidades, independentemente da sua condição social, cultural ou física. Exatamente. Para que isso aconteça, a gente precisa investir em políticas públicas que garantam o acesso universal à internet, à tecnologia e à educação digital de qualidade. Também precisamos promover a culture maker, o pensamento computacional, a criatividade, a colaboração e protagonismo dos alunos para que eles sejam capazes de usar a tecnologia de forma ética, crítica e transformadora. Que mensagem inspiradora. E com isso chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da educação e tecnologia no Brasil. Esperamos que essa conversa tenha sido interessante
e que tenha despertado em vocês a vontade de continuar refletindo e agindo para construir uma educação mais justa, inclusiva e transformadora para todos. É isso aí. Até a próxima.